Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Hoje é a primeira aula aí do nosso curso, né, efetiva. A gente vai estudar os axiomas de incidência. A gente fez uma aula bem chamada axiomas de incidência lá no curso de Geometria 1, né? Só que lá a gente via a incidência no plano, agora vamos ver a incidência no espaço euclidiano tridimensional. Vamos lá. Bom, primeiro axioma, são 3 axiomas na verdade, né? Coloquei num só aqui. Primeiro, existe ponto. Então no espaço tridimensional, eu coloquei os eixos aqui para ficar mais fácil de enxergar. Existem o que a gente chama de pontos. Tá? Então tem lá o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, assim por diante. Então, ó, eu tô no espaço tridimensional, tá? Não necessariamente quando você faz, como eu fiz aqui, 5 pontos, eles pertencerão a um único plano, né? Eles podem estar aí, eles estão aí no espaço. E a maneira como a gente vai representar pontos continua sendo o que a gente está utilizando, tá? Letras maiúsculas, como por exemplo A, B, C, X, Y, Z, assim por diante, tá? O segundo axioma é, existe reta. E qualquer reta que a gente pegue aí no espaço, você consegue sempre pontos que estão na reta e pontos que não estão na reta. Ou seja, reta é um subconjunto do espaço tridimensional, tá? Por exemplo, se eu pegar os pontos A e B ali, vamos pegar o A e o C. Vou traçar uma reta aqui. Então no espaço tridimensional existe um negócio chamado reta. Tá, e é claro, ó, por exemplo, aqui o ponto E não está na reta. Tá? Esse ponto E não pertence à reta. Já o ponto A e o ponto C, tá, pertencem à reta. Ok? Essas retas vermelha, azul e verde que eu deixei pra... Não desconsidere o número, tá? Eu deixei pra ficar mais fácil a gente enxergar, visualizar, tá? Ok? A gente vai continuar representando retas por letras minúsculas, tá? Geralmente é RST, mas aí se precisar, a gente pode chamar, denotar uma reta também por X, Y, Z, A, B, C, tá? Sempre letras minúsculas. Agora a gente tem um terceiro axioma, tá? De existência, que é no espaço tridimensional existe plano. Como é que a gente pode imaginar um plano? Imagina uma folha retinha assim, reta, tipo uma folha de sulfite, só que sem borda, infinita. Tá? Bom, por exemplo, se eu pegar esses 3 pontos, eu consigo fazer um plano. Deixa eu esconder os eixos. Tá? Aqui no desenho tem fim, né? Mas um plano não, ele é ilimitado aqui, né? Tá? Ó. Notações que a gente vai utilizar para plano. Como a gente vai denotar? Geralmente o livro denota por letras gregas maiúsculas, tá? Eu vou usar letras minúsculas, então, por exemplo, π, teta, lambda, alfa, beta e assim por diante, tá? Letras gregas minúsculas eu vou usar. No livro ele usa letras maiúsculas, tá? É só notação, tá? Não vai mudar nada pra gente não. Aí, se vocês lembrarem lá em Geometria 1, a gente começou com um axioma de determinação que foi esse aqui, ó. Dados 2 pontos distintos no espaço, existe uma única reta que contém esses 2 pontos. Tá? Deixa eu apagar o plano. Então, por exemplo, dados pontos A e C, existe uma única reta que passa por A e C. Tá? Então, por exemplo, se no exercício fala, sejam RS duas retas que passam por A e C. Então, na verdade, essas retas RS não são duas, é uma só. Elas são iguais, R igual a S. Tá? Ou, por exemplo, você tem algum problema que envolve duas retas, aí você consegue provar que existem 2 pontos X e Y que estão em ambas as retas. Então você pode concluir que as retas são iguais. Tá? É uma reta só. Ok? Isso por causa desse axioma aqui. Agora a gente tem mais um axioma de determinação, que é o seguinte: se eu pegar 3 pontos distintos no meu espaço, digamos ABC, então existe um único plano que contém esses 3 pontos, tá? Então essa notação aqui, ó, PL ABC, é o plano que contém os pontos ABC.
tá? Importante, esses 3 pontos não podem ser colineares, tá? Porque se os pontos forem colineares, quer dizer que eles estarão contidos em uma reta, né? Por exemplo, os pontos aqui, A, C e F, eles são colineares. Existe uma reta que contém esses 3 pontos. O que vai acontecer é que não vai ter um único plano que contém esses 3 pontos. Existirão infinitos, tá? Então, deixa eu ver se dá. O GeoGebra nem faz o plano que contém esses 3 pontos, ó. E não existe um, né? Existiam infinitos. Tá? Então, se eu pegar 3 pontos não colineares, tá? Não podem estar alinhados. Então eu consigo... Deixa eu apagar essa reta. Por exemplo, pegar 3 pontos. O A, o F e o E. Então eu consigo um único plano que contém esses 3 pontos. Tá? Ó. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, esse plano aí tem esses 4 pontos, né? O A, o F, o C e o E. Você pode notar esse plano pelo plano PL AFC, AEF, FEC e assim por diante. Qualquer escolha aqui de 3 pontos, perdão, AFA não pode, né? Porque são colineares. Então, esse plano pode ser identificado como plano EAF, EAC, EFC e assim por diante. Tá? No caso, aqui você pode falar que o plano EFA é igual ao plano EFC, que é igual ao plano EAC também. Tá? Bom, como eu falei, né? Notação que a gente vai utilizar para plano é letras gregas, tá? Alfa, beta, gama e assim por diante. Aí o primeiro resultado a gente vai provar essa proposição aqui, tá? O que acontece? Igual dessa observação aqui, em alguns livros, se você for estudar geometria espacial, diferente do livro que a gente está usando, essa proposição aparece como um axioma, tá? A gente, no nosso curso, nós vamos assumir que tudo que nós vimos em Geometria 1 é verdadeiro, é conhecido, tá? Tudo que a gente fez no primeiro semestre, a gente vai assumir como verdadeiro. Então a gente consegue demonstrar essa proposição, tá? Vamos lá. Essa proposição fala o seguinte, eu tenho uma reta e um plano. E eu consigo provar que tem 2 pontos dessa reta que estão no plano, então a reta está inteiramente contida nesse plano. Vamos fazer um... Vou pegar uma reta aqui, ó. Se esses 2 pontos A e B estão em algum plano, então a reta está inteiramente contida no plano. Então, vou fazer um desenho mais simples aqui. Então, esse plano cinza aí, ó. Ele contém tanto o ponto A e o ponto B, tá? Deixa eu pegar um terceiro ponto aqui. Então, vou pegar o plano determinado pelos pontos A, B e C. Se você olhar, A, B e C são 3 pontos não colineares, então ele determinou um plano, tá? Então a reta AB, como A e B são pontos dessa reta, que também estão no plano, então a reta está inteiramente contida no plano, tá? Ó, não vamos confundir com um desenho, tá? O plano aqui no desenho, no GeoGebra, ele é limitado aqui, ó. Mas plano pra gente ele é ilimitado em todas as direções, tá? Como se fosse uma... Imagina uma folha de sulfite infinito.
tá? Apesar de estar vazando aqui a reta, ela não vaza, tá? O plano continua. Em particular, se eu pegar a reta BC, também está contida no plano, e também a reta AC está contida no plano, tá? Então se eu pego, vai seguir aí dessa proposição, tem 3 pontos não colineares no espaço, elas determinam um plano, né? Digamos que esses pontos sejam A, B e C. Em particular, você vai ter, por causa dessa proposição, que as retas AB, AC e BC estão contidas no plano também, tá? Você pode interpretar o plano como sendo subconjunto do espaço e essas retas como sendo subconjuntos desse plano. Bom, pessoal, vamos demonstrar então essa proposição. A hipótese aqui é que nós temos uma reta, que eu vou chamar de R, e um plano π, um plano que eu vou chamar de π. E nessa reta R existem 2 pontos A e B, tais que A e B também pertencem ao plano π. A gente quer mostrar que a reta R está inteiramente contida no plano π, tá? Isso aqui segue basicamente de G1, tá? Então, ó, a hipótese, eu tenho essa reta R, 2 pontos A e B dessa reta que estão em um plano π também, tá? Esse plano cinza aqui. Vou apagar a reta R para não confundir, tá? A gente sabe que existe uma reta R no espaço que passa por A e B. Então, olha só, A e B são pontos de um plano. Então, no plano, a gente pode usar tudo que a gente sabe da geometria 1. Em geometria 1, a gente viu 2 pontos distintos num plano determinam uma única reta. Então, existe uma reta, que eu vou chamar de S, que passa por A e B, né? Só que, em particular, a reta R também passa por A e B. E RS, apesar de S estar no plano, em particular, ela é uma reta do espaço. Então, nós encontramos 2 retas no espaço, RS, que passam por A e B. Isso é um absurdo pelo axioma que a gente acabou de fazer. Acabou de ver aqui, ó, amarelo. Das 2 pontos distintos no espaço, existe uma única reta que contém esses pontos, tá? Então daí que sai essa proposição, tá? Como R é igual a S e S está no plano π, R está em π. Vamos lá, sejam R uma reta e π um plano. Suponhamos que A e B são 2 pontos de R tais que o A está em π e B está em π. Como A e B são 2 pontos distintos, tá? Em um plano, porque A e B são 2 pontos de uma reta, então existe uma reta no plano π que passa por A e B. Isso segue pelo que a gente viu em geometria 1. Então, de geometria 1, segue que existe, e é única, tá? Uma única reta S em π que contém A e B. Então essa reta S está no plano π e contém A e B, tá? Mas, em particular, essa é uma reta do espaço. R também é uma reta do espaço. E ambas passam por A e B. E do axioma anterior segue que R e S são iguais, tá? Em particular, nós obtemos que
RS são duas retas do espaço. Ó, S está no plano, o plano está no espaço. Em particular, a reta S está no espaço, tá? Que passam pelos pontos A e B. Passam, contém no nosso... Na geometria que tanto faz, né? Falar que uma reta passa por um ponto ou que ela contém o ponto. Mesma coisa. Por A e B. Aí desse axioma, né? Que nos diz que por dois pontos do espaço distintos passa uma única reta, né? As retas RS são iguais. Do axioma anterior, vem que as retas RS são iguais, onde a reta R está inteiramente contida no plano π, né? Porque R igual a S e S está contida em π, tá? Bom, pessoal, nesse corolário agora, então, a gente vai determinar todas as posições relativas possíveis entre uma reta e um plano, tá? Então, pega aí R uma reta e π um plano qualquer. Tem três possibilidades, tá? Ou a reta é paralela ao plano, que é quando a reta e o plano não tem nenhum ponto em comum. Ou a reta é transversal ao plano, que é quando ela tem exatamente um ponto em comum com o plano, que é quando ela fura o plano, tá? Ou ela está inteiramente contida no plano, pela proposição a última que a gente viu, tá? Então verificar isso é bem tranquilo. Segue basicamente da última proposição, tá? Então vamos lá, sejam R uma reta e π um plano. A gente vai enxergar a reta e o plano como sendo subconjuntos do espaço tridimensional, tá? Então vamos enxergar eles como conjuntos, tá? Cujos elementos são seus pontos. Então a gente consegue dividir em três casos a demonstração, né? Essas possibilidades. Ou a interseção desses dois conjuntos é vazia, ou tem um único elemento, ou tem pelo menos dois, tá? Então nós temos que analisar três possibilidades. Três casos, vai. Caso 1 é quando na interseção entre R e π tem pelo menos dois elementos, tá? Então isso a gente vai cair no caso anterior lá da proposição, tá? Se a reta tem dois pontos em comum com o plano, ela está inteiramente contida no plano, tá? Igual nesse desenho aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, a reta R está inteiramente contida no plano π. Então, a reta R está contida no plano π, conforme nós vimos já, né, na proposição anterior. Então, esse aqui no corolário é o caso A, aqui, ó. Está ocorrendo esse caso aqui, a reta está contida no plano. Tá? O segundo caso é quando a interseção tem um único elemento. Caso 2, se a cardinalidade... Vamos ver se que eu fiz, né? Se a cardinalidade da interseção é 1. Então, nesse caso, R e π tem um único elemento. Então, a gente vai cair no caso, na possibilidade B aqui, ó. A reta R tem em comum com o plano π exatamente um ponto, que é o caso em que a reta fura o plano. Nesse caso, nós dizemos que a reta e o plano são transversais, ou secantes ou concorrentes, tá?
Que é o que acontece como nesse desenho aqui, ó. A reta fura o plano, né? Nesse ponto B aqui, ó. O único ponto em comum da reta com o plano é o ponto B, tá? O pontilhado aqui tá abaixo do plano, tá? Aqui em G2, tá? A gente tem que tomar cuidado com as figuras que nós fazemos, porque a gente está representando um plano tridimensional com um espaço de dimensão 3, né? Que é o espaço euclidiano tridimensional. Um espaço de dimensão 2, que é o plano, né? Que é, na sala de aula é o quadro, o seu caderno, ou aqui a tela do meu computador, tá? Nesse caso, ó. Fica aí subentendido quando tá pontilhado aqui, ó. Que não faz, esses pontos aqui não fazem parte do plano, não, tá? Eles estão atravessando o plano. Ah, tá acontecendo algo assim, ó. Tem um plano na minha mão, aí ele fura. Quando eu olhar de cima assim, parece que eu tô vendo, né? Então, nesse caso, a reta R e o plano π tem exatamente um ponto em comum. E a terceira possibilidade é quando aquela interseção tem 0 elementos. Então, a cardinalidade da R interseção π é 0. Então, nesse caso, né, essa interseção é um conjunto vazio. Vai acontecer, vai ser algo assim, ó. A reta e o plano não terão nenhum ponto em comum, tá? Então, nesse caso, a interseção entre R e π é o conjunto vazio. Logo, R e π não tem ponto em comum. E esse é o caso em que nós dizemos que a reta e o plano são paralelos, tá? Então está acontecendo aqui o caso C. Ó, aqui no desenho tem a reta, tem o plano, a reta e o plano não tem nenhum ponto em comum, tá? Aí, se olhar assim de cima parece que tem, né? Mas ó, se eu virar aqui dá pra ver que não tem. Ok? Bom, para encerrar tem a definição do que a gente acabou de fazer, tá? Pega uma reta e um plano. A gente vai falar que a reta e o plano são secantes, ou concorrentes, ou transversais. Quando a reta e o plano têm exatamente um ponto comum, que é aquele caso em que a reta fura o plano, tá? E a gente fala que a reta e o plano são paralelos quando a interseção deles é vazia. Ou seja, a reta e o plano não tem nenhum ponto em comum. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso, tá? A gente vai, na próxima aula, utilizar esses resultados que nós vimos, né, para exibir construção de pirâmide, tá? Nas outras a gente faz cone também, tá? Aí só utilizando o que nós vimos nessa aula, tá? A gente vai ver construção de prisma, de paralelepípedo, tá? Vários objetos aí, ok? Até a próxima aula.